Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco do Código de Hammurabi, né? Até porque no grupo lá do Bruno surgiu esse assunto. Aí eu decidi fazer um vídeo sobre isso porque é interessante, né? Que é muito falado do Código de Hammurabi, que pode ter influenciado sim na construção, na origem da Torá, né? Dos judeus. O Código de Hammurabi representa um conjunto de leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto oriundo da Mesopotâmia. Por que ele é bem preservado? Porque ele é escrito em pedra, aqui, ó, e não foi tão danificado, né, com o tempo, tá? Às vezes há desgastes. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi, aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia. Corresponde à cidade de Susa, no sudeste do Irã, ou Irão. É um monumento monolítico, ou seja, uma pedra só, talhada em rocha, de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escritas cuneiforme. Cuneiforme essas letrinhas aqui deles, tá? Acádica, com 282 leis. Então o Código de Hammurabi, ele tem 282 leis. Só um detalhe, segundo os teólogos, ele tem mais leis do que a lei de Moisés, do próprio Moisés, tá? Moisés tem, acho que uns 20 parágrafos em Êxodo, uns 20 em Deuteronômio, não sei quantos em Levítico. Eu sei que tem uma crítica que faz uma análise disso, tá? Então, ao todo, a lei de Moisés não chega a 100 parágrafos, do próprio Moisés, é claro. Então, a lei de Hammurabi, ela tinha muito mais preceitos do que a lei que o Moisés deu, tá? O personagem. Em 3.600 linhas. A numeração vai até o 282, mas a cláusula 13 foi excluída por superstição da época. A peça, engraçado, né? O 13 já é supersticioso bem diante do mundo moderno, né? A peça tem 2,25 m de altura, 1,50 m de circunferência na parte superior e 1,90 m na base. Essa é a imagem aqui, ó. Vocês podem ver no Google. Os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes, ou seja, era um código civil. Para limitar as penas, o código adotou o princípio de talião, que é aquele de olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, a retaliação. Se você fizer um mal para alguém, você vai pagar no mesmo mal. Olho por olho, dente por dente. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança, né, desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. O que, aliás, entre aspas, né, é muito justo. Tal princípio é resumido no ditado popular: olho por olho, dente por dente. A sociedade era dividida em três classes que também pesavam na aplicação do código. Tinha os avilum, não sei se aqui o W tem o som de V, mas eu vou falar avilum, homens livres, proprietários de terra, que não dependiam do palácio e do templo. Tinha os muskenum, que era a camada intermediária, funcionários públicos que tinham certas regalias, né, no uso de terra, então eles estavam entre um e o outro. E a terceira classe eram os vardum, que eram os escravos, que podiam ser comprados e vendidos até que conseguissem comprar sua liberdade. Então o vardum era o mais baixo, que eram os escravos, os muskenum eram os intermediários e os avilum eram os mais poderosos, né, os mais livres. Pontos principais do Código de Hammurabi: não cumprimento de contrato, lei de talião, que é essa olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo e receptação, estupro, família, escravos e ajuda de fugitivos. Um exemplo de uma disposição contida no Código, artigo 25.227. Se um construtor edificou uma casa para avilum, né, que é aquele homem livre, né, o poderoso, mas ele não reforçou o seu trabalho e a casa que o construtor fez caiu e causou a morte do dono da casa, este construtor será morto. Ou seja, porque ele foi um mau construtor, ele fez uma casa mal feita, então ele deveria pagar com a morte. É uma pena capital. O objetivo desse código era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou um conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos. O que lembra um pouco a Bíblia também, né, que fala muito das viúvas e dos órfãos, né, lá no ciclo dos profetas. Para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensa. Durante as diferentes invasões da Babilônia, né, que era na Mesopotâmia, o código foi deslocado para a cidade de Susa, que é onde é atualmente o Irã atual, por volta de 1200 a.C. Foi nessa cidade que ele foi descoberto, em dezembro de 1901, pela expedição dirigida por Jacques de Morgan. O abade de Jean-Vicente Cheyeux traduziu a totalidade do código após o retorno a Paris, onde hoje ele pode ser admirado no Museu do Louvre, na sala 3 do Departamento de Antiguidades Orientais.
Durante o governo de Hammurabi, no primeiro império babilônico, organizou-se um dos mais conhecidos sistemas de leis escritas da antiguidade, o Código de Hammurabi. Outros códigos de Ur-Nammu, que também havia surgido entre os sumérios, cerca de 4.000 até 1.900 anos, né? É uma estimativa bem longa até, que dá um espaço de 3.000 e poucos anos de diferença na Mesopotâmia. E, no entanto, o Código de Hammurabi foi o que chegou até nós, ou seja, ele não é o único, tinham esses outros que eram anteriores. Mas o de Hammurabi chegou até nós de forma mais completa. Os sumérios viviam em pequenas comunidades autônomas, o que dificultou o conhecimento, né, desses registros. Hammurabi foi o sexto rei da Suméria, por volta de 1750 a.C. E também foi ele que uniu semitas e sumérios, fundando o Império Babilônico. Tá? O Código de Hammurabi ficava inicialmente no Templo de Sipar, que era uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, sendo que diversas cópias suas foram distribuídas pelo reino de Hammurabi. No topo do monolito, que é aquele monumento que eu mostrei na imagem, construído a partir de um bloco só, encontra-se uma representação de Hammurabi em frente ao deus sumeriano do sol, Samas. Uma curiosidade, né, em hebraico o sol é Shamés, né, Shamés. É parecido, né, que é a mesma origem semita. O seu código trata de temas do cotidiano e abrange matérias de ordem civil, como se fosse um código civil, penal e administrativo, como por exemplo o direito da mulher de escolher outro marido, caso o seu seja feito prisioneiro de guerra e não tenha como prover a casa, ou a obrigação do homem de prover o sustento dos filhos, mesmo que ele se separe da sua mulher. Então eram leis que regiam a sociedade mesopotâmica da época. Algumas pessoas acham que o Código de Hammurabi influenciou a lei de Moisés, e é bem provável que sim. Mas a maioria dos teólogos concorda que Moisés ele deu um pouco mais de humanidade às leis anteriores a ele, como a do Código de Hammurabi, inclusive. É por isso que você vê algumas leis semelhantes, mas com uma diferença que ela é um pouco mais humanitária, vamos dizer assim, o que é inegável. Por exemplo, o Código de Hammurabi tinha pena de morte para roubo do templo, ou propriedade estatal, que é daquela classe mais alta lá do Asvuim, lá. Quer ver qual é o nome da classe mais alta? A palavra é difícil aqui. Avilum. Não sei nem se o W ali tem som de V, tá, pessoal? Que é uma língua antiga, tá? Mas eu estou pronunciando com som de V. Então, se alguém roubasse, por exemplo, alguma coisa no templo, ou uma propriedade de algum daqueles Avilum, que eram os ricos da época, essa pessoa era punida com a morte. Então, era uma pena capital, pena de morte. Já na lei de Moisés, não. Um roubo era punido com uma compensação à vítima. Então, é um pouco mais humano do que você condenar a pessoa à morte. Tá bom? Morte por ajudar um escravo a fugir. Então na lei de Hammurabi tinha pena capital. Se você ajudasse um escravo a fugir do seu dono, ou abrigasse um escravo que fugiu do seu dono, você era condenado à morte. Já na lei de Moisés, não. Você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono, se ele foge do dono dele para você. Está em Deuteronômio 23:15. Então dá um pouco mais de liberdade, né, a quem era servo. No Código de Hammurabi, se uma casa mal construída, que nem eu mostrei ali, se matasse o filho do dono da casa, né, no caso, aí o filho do construtor também teria que ser morto, olho por olho, dente por dente. Você matou o meu filho, então o seu filho vai morrer também, para pagar o que você fez. Já na lei de Moisés tem uma variação, que fala que os filhos não devem pagar pelos erros do pai. Então, nesse exemplo hipotético, se o construtor fez uma casa mal feita, na lei de Moisés, na Torá, não é o filho dele que tem que pagar por isso. Uma pessoa não pagará pelos pecados do outro, nem o pai do filho, nem vice-versa, na lei de Moisés. É uma diferença. Na lei de Talião tinha um mero exílio, né, por um incesto. Se um senhor, um homem de certa importância, teve relações com sua filha, ele deve abandonar a cidade. Já na lei de Moisés tinha a extirpação do arraial por incesto. Mas aqui eu acho semelhante essas duas leis, né, porque de qualquer forma é um exílio. Ou seja, a pessoa seria extirpada do meio do povo. Tá? E aqui a distinção de classes em julgamento, que tinha na lei de Talião. Ou seja, tinha aquelas três classes, né, que eu mostrei ali em cima. Os Avilum, os Mesekutum e os outros lá. Então tinha essa distinção de classe, né, para o julgamento, severas penas para as pessoas que prejudicam outras de classe superior, né, então era muito perigoso você prejudicar alguém mais rico ou mais importante que você, e penas médias por prejuízo a quem fosse de classe inferior. Tinha essa acepção de pessoas. Já na lei de Moisés não, na lei de Moisés está escrito para não fazer a acepção de pessoa pobre e nem honrar o poderoso. Ou seja, na lei de Moisés a justiça tem que ser igual para todos, independente de classe social. Então Moisés pode ter se inspirado nessas leis anteriores que haviam? Sim, com certeza. Mas ele deu uma humanização e uma racionalização nessas leis, né? Elas se tornaram mais humanas e, que nem vocês podem ver aqui nesses exemplos,
mais justas, tá bom? E antes dos 10 mandamentos de Moisés, já existia o código de Urukagina, o código de Hammurabi também tinha preceitos parecidos, as 42 leis de Maat, o papiro de Nu, dos egípcios, o feitiço 125 do livro dos mortos, as mitzvot positivas e negativas e os 10 mandamentos da religião Brahmani, lá dos hindus. Sendo que os pecados do corpo geralmente eram, na maioria dessas concepções, bater, matar, roubar, violar mulheres, eram pecados carnais. Os pecados da palavra eram você ser falso, dissimulado. Deixa eu só voltar aqui que sem querer eu mudei ali. Mentir, injuriar, eram pecados de palavra, né? De ofensa, essas coisas. E os pecados da vontade eram desejar o mal, cobiçar o bem alheio, não ter dó dos outros. Então essas concepções que já existiam, elas foram absorvidas ali pelos hebreus através de Moisés. O bater virou honrar pai e mãe, o não matar virou não matarás, o não roubar virou não furtarás, não violar as mulheres virou não adulterarás, não ser falso virou não dar falso testemunho, não mentir virou não mentirarás, o não injuriar virou adorarás só um Deus, não desejar o mal virou não desejar o mal ao outro, e não cobiçar o bem alheio virou não cobiçar a mulher do próximo, e não ter dó dos outros virou amar o próximo como a ti mesmo. Esse aqui é o único que varia bastante, né? Não varia não, perdão, aqui é ter dó dos outros, eu estava lendo errado, desculpa. Então as instruções de Shurupak, que é essa pedrinha aqui que vocês estão vendo na imagem, contém as leis, as instruções, as regras e os preceitos básicos que posteriormente foram convertidos nos 10 mandamentos de Moisés, tá? Eles são de milênios antes da lei de Moisés, tá? Se bem que tem a datação não é exata, alguns traçam séculos apenas. E que estão presentes também no livro bíblico de Provérbios. O estilo não deixa dúvida, e seguramente as instruções de Shurupak influenciou a escrita da Bíblia judaica. A prova está nos fatos da lei de Shurupak, que é de 3.000 anos antes do rei Sumério, né? 3.000 anos aqui, ó, a data mediana, né? Uma média lá. Elas seriam de 3.000 anos antes do rei Sumério lá. Se bem que não é média, né? Porque se a sumeriana já é de 1700, ela dá uns 500 anos antes da lei de Moisés, daria quase uns 4.000 anos antes de Moisés já tinha essa lei de Shurupak aqui. Então, 3.000 anos antes do rei Sumério, filho de Ubaratutu, seriam as mais antigas literaturas do mundo, e o seu conteúdo ser similar aos 10 mandamentos da Bíblia, porém foi escrito muito antes do mitológico Êxodo bíblico. Nas instruções de Shurupak, de 3.000 anos antes de Cristo, está escrito: terceiro mandamento, não amaldiçoarás de maneira veemente, não matarás, não se sente em quarto com uma mulher casada, não roube nem assalte, não cuspa mentiras. Então são bem parecidos com os mandamentos da Bíblia. Quando passamos a viver em sociedade, surgiram as leis reguladoras. Isso é comum em todos os povos, tá, pessoal? Embora as leis que determinam o destino da humanidade sejam mais antigas que os 10 mandamentos, os seguidores da Bíblia não medem esforços no sentido de fingir que a Bíblia seria a base das leis usadas nas cortes jurídicas do Ocidente, né? Como é comum, né, até na jurisprudência, dizer que a nossa legislação teve influência da lei de Moisés. Aqui o fingir eu acho até um pouco pejorativo da minha fonte, até mais. Eles acreditam, vamos dizer assim, mas na verdade essas leis elas são anteriores até a Bíblia, né? Elas já existiam, essas concepções jurídicas, em outros povos. Há cerca de 4.350 anos, o código de Urugagina, que já é outro, foi entregue pelo deus Ningirsu ao rei Urugagina de Lagash, que é atual Tel Aviv, no Iraque, que limitava os poderes dos sacerdotes, estabelecia mecanismo de justiça social e punia o adultério feminino. Há cerca de 3.700 anos, na cidade de Ur, dos caldeus, Shamash, que é a mesma palavra que é sol em hebraico, ou Hamach, para controlar o povo, Nemo, o legislador, que é de 1728 a 1686 a.C., mais conhecido como Hammurabi, afirmou que o deus Acádio do Sol lhe entregou o código de Hammurabi. Ou seja, as nossas leis elas têm uma origem solar, né? Que sempre vinha um deus do Sol, sabe lá o que esses deuses estavam fazendo no Sol, que o Sol é uma bola de hidrogênio, mas vieram trazer as leis e cada povo posterior foi adaptando e melhorando essas leis. É uma evolução até chegar na lei de Moisés, que também é uma evolução mais humanitária dessas leis, que nesses exemplos aqui que eu mostrei para vocês na tabelinha. E hoje a justiça moderna, né, a civilização ocidental, né, grego-romana, utiliza essas mesmas leis judaica-cristã de uma forma também sempre evolutiva, adaptativa, sempre tentando melhorar e adaptar de acordo com o contexto e da época. Ok, pessoal? Gostaram das leis de Hammurabi? Pesquise aí, tem vários artigos que falam sobre isso.
é uma descoberta importante, existe até hoje no museu, já foi transcrito isso daqui, letrinha por letrinha desses 282 preceitos, e vocês vão achar interessante. Inclusive essa lei de Talião, que é um dos pilares da lei do Código de Hammurabi, ela tem na Bíblia também, né? A lei de Talião, tá? Só que de uma forma diferente, né? Na forma de compensação e não na forma de retaliação, tá bom, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixa o like aí. Quem sabe uma hora eu falo de outras leis também, ou de outros preceitos, tá? Mas por enquanto esse vídeo aqui eu achei interessante o tema, tá bom? Paz a todos.